nesse momento eu vou sugerir para vocês que a gente saia, porque o Teatro Municipal hoje está com as portas abertas. Então, para a gente poder conhecer um pouquinho mais lá dentro, só que é até 2h30 só. Então, sugiro que a gente vá para o Municipal e a gente... Você sabe que é fácil. Deixa eu apresentá-los, né? Vai É, né? Não quer. Tá aberto o semáforo? Não. Aqui também não? Não, que legal. Bom, então, retomando, né? Nós já voltando falando do Centro Novo. Né? Bom, as galerias foram se aperfeiçoando, assumindo algumas características, né? Se especializando. No quarteirão de baixo a gente tem a Galeria do Rock, que acho que todo mundo já ouviu falar. Tem todo o mundo do rock, se encontra tudo lá. Em frente à Galeria do Rock tem a Galeria R. Monteiro. Né? É uma galeria que tem mais coisas para casa, importados, relojoarias, essas coisas. Aqui atrás de mim, a Nova Barão, ela é conhecida pelos discos de vinil. Então tem várias lojas com discos de todo tipo, de toda a época. Né? E na rua de cima tem a Galeria 7 de Abril. A Galeria 7 de Abril que é especializada em equipamentos fotográficos. Outra coisa importante também é que as galerias trouxeram uma popularização da arte. Então vocês vão ver um painelzinho que está todo restaurado aqui nas laterais, é do Buffoni, do artista italiano. Então, em todas as galerias que a gente for, em algum momento... Fez o filme. Não, é do outro forminhas, mas aí, como ele tá de apresentação pequena, precisa de botar no pagamento, entendeu? As obras não ficavam aqui. Aqui teve um vazamento de gás, aí tiveram que abrir tudo. Dá bem. Eu só abri porque teve um vazamento de gás. Quando acabou, aqui, ó, esse dois tem essas grades. Tocando muito cash. Casa assim. Não, é diferente. Ó, esse todo aqui é um tem. Gostaria que a galeria não tem. E a Galeria Metrópole. Não é amanhã, não? É o terceiro. Terceiro lugar. Eu falei que eles tiveram que chumbar com chumbo de novo. Nas camas eu não vi. Não, eles tiveram que chumbar com chumbo e chumbinho. Foi legal. Foi muito legal. A gente vai pro
sair aqui, ó. A gente vai pra mim. Então vamos dar uma paradinha aqui, vou falar daqui da praça, aqui é a Praça Dom José Gaspar. Lá no início do século XIX, aqui era tudo uma zona rural, né? E pertencia ao barão Antônio de Souza Queiroz. Quando o barão faleceu, o filho dele resolveu fazer um loteamento, né? O filho dele, você já deve ter ouvido falar, o brigadeiro Luiz Antônio de Souza Queiroz, né? Tem a avenida aqui, né? Então ele fez um grande loteamento aqui, só que essa área é original, ele deixou essa área desde aquela época já como um espaço de lazer, um espaço para as pessoas daqui circularem e tudo mais, né? Aqui onde é a biblioteca ficava o Palácio Episcopal, que era esse aqui, olha. Estão enxergando aí atrás? Onde morava o bispo Dom José Gaspar, né? Por isso que a praça leva o nome dele, em homenagem a ele. E o bispo faleceu no acidente aéreo que matou também o jornalista Casper Libero, que todo mundo já ouviu falar, né? Fundação Casper Libero, São Silvestre e tudo mais, né? Depois disso foi demolido o palácio, né? E nesse meio tempo, lá em 1925, surgia a Biblioteca Mário de Andrade, a partir do acervo da Câmara Municipal de São Paulo. Então foi criada a biblioteca. Com o passar do tempo, eles foram adquirindo novos exemplares e tal, e hoje a biblioteca é a segunda mais importante do país. Ela só fica atrás da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Tá? Estima-se que ela tenha por volta de 3 milhões de exemplares, entre documentos, mapas, livros, anotações, né? Tanto é que esse prédio aqui, depois da galeria, já foi incorporado para ajudar a trazer um pouco do material para cá, que já não estava mais cabendo lá. Esse prédio também é Art Deco, né? É uma referência Art Deco aqui, né, no centro de São Paulo. Quem projetou ele foi um francês, um arquiteto francês chamado Jacques Pilon, né? E ele tem um bar, né, um café na verdade, e tem um terraço também. Hoje não vai ser possível subir no terraço, mas fica a dica, é passagem livre. Mas a gente vai entrar um pouco na biblioteca para vocês verem o luxo que era o Art Deco, né? A biblioteca é tudo em mármore, então a gente vai... E também, muita gente não sabe, é que ele ajudou a redigir o documento que deu origem ao Departamento de Cultura aqui de São Paulo, onde ele foi diretor também. É tudo de mármore, muitos andares, as escadarias, está tudo super bem conservado. Obrigado. Pessoal, aproveitando se alguém quiser comentar, Nossa, vamos até agora a gente está olhando para a obra, os prédios e tal, agora a gente vai mudar um pouquinho o nosso campo de visão. Nós vamos olhar para o chão. Nós estamos pisando numa obra de arte da artista plástica Regina Silveira, uma obra de 2014, onde ela faz um bordado em ponto cruz. Olha a agulha, uma linha,
E o que ela está bordando aqui? Ela está bordando a palavra biblioteca em 12 idiomas. Inteira, né? Não tem mais, né? Como eu sou poliglota, eu sei imitar o inglês, o português, o coreano, o alemão, o francês. Mas que isso? Graças aos meus turistas. Hoje eu aprendi dois. Aprendi o coreano e o grego. Bom, esse prédio aqui atrás de mim, ele também é o Art Deco de 1954 e foi sede do jornal Estado de São Paulo e do Diário Popular. Por muitos anos o jornal era feito aqui. Hoje ele abriu o Hotel Janaguaí, né, que é um hotel que está muito grande aqui, né, porque ocupava, o jornal e o hotel ocupavam o mesmo espaço. E o hotel legal porque ele tem 2 restaurantes, tem bar, tem teatro, tudo pode ser frequentado por quem não está hospedado também. Almoçar no restaurante, tomar um drink no bar, tá? Então é possível. E ele tem uma galeria bem interessante, uma galeria de fotos logo na recepção. Ele tem uma galeria de fotos com as pessoas. Então, saindo do teatro, da balada, qualquer hora da madrugada, passa aí, sempre tem um perfil para esse lugar. Lá no fundo, aquele prédio que é colorido lá no fundo, topo colorido, é edifício Viadutos. Ele é de um arquiteto chamado Artacho Jurado. É um arquiteto muito polêmico para a época dele, porque ele era autodidata. Com 10 anos de idade ele resolveu não ir mais na escola, disse para os pais que não interessava mais aquele tipo de coisa para eles. E aí os pais eram anarquistas, acharam ótima ideia, né, e começaram a patrocinar o estudo. Ele acabou se transformando então, num arquiteto. Muito bem visto pelos colegas, né, chamavam ele de não arquiteto, achavam que ele colocar cores nos prédios. Os prédios deles são sempre muito coloridos. Né? Mas ele trouxe algumas inovações. Vou ficar mais para cá. Aqui nos anos 60, funcionou um bar chamado Paribar. Era um bar que tinha escritores, artistas, jornalistas. Então, com esse bar, também surgiram várias livrarias e cafés aqui em torno da praça. Então a praça ficou sendo o ponto intelectual de São Paulo, tá? Durante todos os anos 60. No final dos anos 60 o bar fechou e a avenida passou por uma reforma. Das inovações que ele trouxe, utilização do térreo para comércio, para assim, diminuir os custos do condomínio. Né? Então aqui tem academia, tem cartório, tem ótica, tem galeria de arte. Aqui ele aproveitou o térreo e o mezanino. Tá? Então, são 4 edifícios, o condomínio chama Louvre, então são 4 edifícios com nome de 4 pintores, tá? E ele, das inovações que ele trouxe algumas coisas em alguns prédios dele, por exemplo, sala de leitura, sala de TV, tinha prédio que teve até bar próprio, então ele sempre se preocupava com esse lado de lazer. E nesse prédio mais especificamente, ele colocou uma piscina na cobertura. Com uma pista de caminhada também. Então, essa era a preocupação dele, deixar esse lado assim, bem confortável para os moradores, né? Muito lazer. A primeira obra dele não foi o prédio.
foi um dos primeiros bairros planejados de São Paulo. Já deve ter ouvido falar em Cidade de Monções. Cidade de Monções, que fica ali no Brooklyn e tal. Então, ele que fez todo o planejamento aí desse bairro. Depois que ele passou a fazer prédios. Então, em Higienópolis ele tem o Cinderela, tem o Bretanha, que são os mais famosos. Aqui tem o Louvre, o Viadutos que a gente viu. Atrás do Viadutos tem outro, o Planalto. Em Santos ele tem pelo menos dois que são mais conhecidos. O Enseada e o Verdes Mares. E o detalhe, na época que os prédios de Santos estão todo entortando, os dele continuam retinho, certinho. Ele foi tão mal visto, mal falado, mas os deles estão firme e forte lá. E é um absurdo os prédios. Eu fiquei num feriado de abril, eu fui para um prédio dele. É assim, é um espetáculo. É outra coisa, outro nível. Tem o São Honoré, é bem lembrado, o São Honoré na Avenida Paulista. Vamos. Aqui a gente vai precisar ser meio rápido, porque o farol aqui é muito rapidão, tá? Na hora que abrir a gente vai. Cinema de luxo, comportando mais de 3 Aonde? É hambúrguer? Não, faz tantos anos junto que é hambúrguer. Nossa, tanto tempo assim. Tem. Bem antes da pandemia. E o Bradesco vai voltar, né? Bom, mas lá no início do século XIX, até meados do século XIX, ela era conhecida como Largo dos Corvos. Lembra que eu falei que aqui era a zona rural, né? Zona de chácaras, e aqui tinham muitos currais. Era mais ou menos, não era exatamente, mas era mais ou menos um descampado assim. E nesses currais, os tropeiros que estavam passando por São Paulo ou que estavam vindo trazer gado para o matadouro, que ficava ali na Liberdade, eles paravam aqui para os animais descansarem, para o gado recuperar peso que perdeu na viagem, né? Então aqui era um ponto de parada.
E eles ficavam alguns dias aqui para isso. E nesses dias eles promoviam rodeios e touradas, tá? Dá para imaginar tourada aqui no centro de São Paulo, né? Mas hoje nem poderia, é politicamente incorreto, né? Mas quando a gente está em cima de uma estação de metrô, quando estavam construindo essa estação, eles foram alocados em outro lugar por questão de segurança, e quando terminaram as obras, então, foi entregue para a Secretaria Estadual de Educação. É o que funciona até hoje. Está passando por um restauro, por isso que as esculturas estão enroladas como se fosse corpo de filme de terror. Não é? Mas é porque estão restaurando o prédio, então para não danificar. Ok? O cara fala, deixa lá. É o único trabalho que continuar no filme. Ele sempre trabalha com figuras, e o único trabalho que ele fez na vida é torce para que alguém chegue aqui e acho que são duas trabalhos. Já foi descoberto, não sei o que vai ser agora. Abria, jogava lá dentro e deixava era depositado na conta deles. Como hoje no caixa eletrônico, né? A gente põe no envelope, joga lá dentro e torce para cair na conta direitinho, né? Então era isso, um tempo bom. Alguém imagina vindo com um pacote de dinheiro à noite para o centro da cidade para depositar, né? Se estava certo e depositar certo, né? Porque não tinha prova nenhuma. Existia uma loja da Mespa. Essa loja. Mespa, para quem é jovem há mais tempo, como eu, assim, vai lembrar bem que era uma concorrente do Marcos. Né? Era um